Bom dia, boa tarde ou boa noite, onde quer que esteja no mundo. Aqui estou mais uma vez hoje com vocês, nestas conversas com o mundo. Hoje, para vos vir trazer um pouco das notícias do mundo. Falar um pouco daquilo que se passa um pouco por todo o lado. Aqui e ali, um pouco pelo mundo inteiro. E como não podia deixar de ser, hoje como referência principal trago o conflito Israel-Palestina, ou entre Israel e a Palestina. Ou seja, entre Israel e o Hamas. Porque de verdade eu não acredito que este conflito seja entre o povo de Israel e o povo palestiniano. É sim entre o governo que lidera o país de Israel e uma organização terrorista que é o Hamas, que de alguma forma utiliza o povo palestiniano como, nem só como escudo, mas como base de referência para poder atacar Israel. Porque na realidade o Hamas não quer unicamente desocupar os terrenos ocupados por Israel desde 1948, desde o dia 14 de maio de 1948. Não, não é isso. Infelizmente, e é aqui que eu apoio Israel. Não apoio Israel no ataque indiscriminado à Palestina? Não, jamais. Acredito que estes efeitos colaterais que estão a acontecer dos ataques de Israel à Palestina são desproporcionados e penso que havia de haver aqui uma maior coordenação e uma maior logística que pudesse trazer um pouco mais como é que eu digo isto? Como que se pudesse ter mais a certeza que os alvos a atacar são de veras alvos militares ou de alguma forma representados ou em proteção do Hamas do que propriamente do povo palestino. Israel aqui está a ir longe demais, penso eu, ao de alguma forma estar a criar um número incrível de vítimas inocentes. Eu compreendo Israel pelo seguinte, porque o Hamas não quer paz. O Hamas não quer a solução de dois Estados. O Hamas quer e pretende a aniquilação total do povo israelita, do povo judeu. A eles não está ali uma questão de terreno, e é isto aqui que é bastante importante ter em consideração. O que se passa ali entre o Hamas e Israel, não é que o Hamas está a defender os direitos palestinianos. A Hamas ali não está, ele não quer saber o que é que os palestinianos querem ou não querem. O Hamas tem um ódio brutal contra, é um antissemitismo, um ódio brutal contra o judaísmo. Para eles a total destruição do povo judaico seria o sonho da maravilha deles. Mas não é só do Hamas, como de muitos outros países, como é o Irão, e países radicais dentro dessa doutrina islâmica, que de alguma forma não é sustentada pelo Alcorão e nem é sustentada pelo islamismo em si. É sustentada sim por leis da Sharia, por leis que nunca foram de alguma forma certificadas como fazendo em base principal do Corão e transmitidas através do Corão para as massas, não. É unicamente o radicalismo que foi desenvolvido através de leis da Sharia, que as leis de Sharia são leis não ratificadas, são leis não de origem que se possa de alguma forma certificar como exatas, vindem do profeta ou vindem de uma voz divina. Não. As Sharia laws são laws baseadas em doutrinas e em estudiosos, clérigos que levam ao extremo a palavra e que de alguma forma transformam uma coisa normal numa coisa radical. E nesse radicalismo existe uma tentativa brutal de tentar destruir o povo judaico. Não é certo. Eu jamais poderia concordar com qualquer forma de radicalismo. Mas também não concordo com aquilo que Israel está a fazer. Aquilo que Israel está a fazer atualmente não é justo, não é certo. Estão a morrer muitos inocentes. Eu não digo uma causa que eu compreendo que é uma causa bastante válida, que é de alguma forma tentar destruir o Hamas. Mas mesmo assim, vejam bem isto, é só para vos dar um exemplo.
durante a votação para haver um cessar-fogo entre Israel e a Palestina, nas Nações Unidas houve unicamente 4 países europeus que votaram a favor. Houve 4 que votaram contra e houve outros 4 que se absteneram. Ou seja, França, Portugal, Espanha e Irlanda votaram a favor do cessar-fogo. Não se esqueçam. França, Portugal, de onde nós somos, não é? A Espanha e a Irlanda. A Irlanda, por motivos bastante bem definidos, se nós olharmos para a história da Irlanda através do IRA e através da tentativa de libertação da Irlanda de Inglaterra. França, porque tem um número incrível de muçulmanos a viver como residentes e como cidadãos franceses e um número incrível de imigrantes aí que França tem medo de ser atacada por algum radical se a França não concordar com o cessar-fogo, ou seja, com a paragem de Israel contra os ataques efetuados contra a Palestina. Espanha e Portugal, eu realmente não compreendo o porquê. Não compreendo o porquê deles terem tomado esta posição. Embora compreendo que um cessar-fogo é necessário. É necessário talvez um cessar-fogo, não digo um cessar-fogo, mas talvez um corredor que possa trazer às pessoas aquilo que elas precisam para sobreviver. Os países que estiveram contra este cessar-fogo foi a Áustria, foi a República Checa, foi a Hungria e a Croácia. Os países que se absteram foi a Alemanha, a Holanda, a Polónia e a Itália. Abster-se é o mesmo dizer, podem continuar que eu vou olhar para o lado e finge que não estou a ver. Não é um sim nem é um não, não é um não nem é um sim, é apenas deixa andar o barco, vamos ver onde é que isto vai parar, não é? O que é certo que unicamente 4 países votaram a favor de um cessar-fogo. Embora uma grande maioria dos países que fazem parte da ONU tivessem votado a favor de um cessar-fogo, Israel não é obrigada, de alguma forma, a pôr em risco a sua existência, porque o Hamas não quer unicamente lutar a favor do povo da Palestina, não. Não é isso que o Hamas pretende. O Hamas é apoiado pelo Irão e o único objetivo deles é destruir, completamente aniquilar uma nação, completamente aniquilar um povo, um país. E é aqui que eu sou contra o Hamas. Porque o Hamas podia ter feito isto de uma forma completamente diferente. A sério. Não é com fogo que se caçam borboletas. Não é? Todas as vezes que o mundo inteiro tem mandado milhões e bilhões de dólares para ajudar os palestinianos, os grandes líderes dentro do Hamas puderam-se desse dinheiro, usam-no para comprar armas, usam-no em seu próprio benefício e, de alguma forma, o povo palestiniano nunca é beneficiado nesse sentido. No sentido em que, de alguma forma, esse dinheiro que lhe é mandado, essas ajudas humanitárias, essas ajudas da América e do mundo inteiro para a Palestina, o que é que acontece? Esse dinheiro é usado única e exclusivamente, muitas vezes, para uso pessoal dos líderes dessa organização terrorista que unicamente pretende a destruição e a total aniquilação de um povo e de uma nação. E eu não posso estar a favor disso. Não é? Eu penso que estes dinheiros mandados para lá deviam ser mais bem geridos e de alguma forma ter-se a certeza que eles não cairiam nas mãos erradas para comprar armas e para de alguma forma, em vez de criar infraestruturas de desenvolvimento para poder ajudar o povo palestiniano a estar mais envolvido e a não depender tanto do mundo, o que é que eles fazem? Utilizam armas, pagam rios de dinheiro àqueles que fazem parte do Hamas e as pessoas continuam a viver numa miséria brutal. É natural que existam protestos no mundo inteiro contra Israel. O povo judeu são aproximadamente 15 milhões de pessoas no mundo inteiro. 15 a 18 milhões de pessoas, não se sabe bem ao certo. Enquanto que o povo do Islão, o povo muçulmano, digamos assim, são mais de 2 bilhões de pessoas. 1,8 a 2,2 bilhões. Também é um número que não se sabe bem ao certo.
uma coisa é certa, 2,2 bilhões de pessoas contra 15 milhões de pessoas, claro que vai existir sempre uma grande parte a defender aqueles que de alguma forma têm as mesmas crenças que eles têm. Não é como se atacassem os cristãos. Certamente a Europa também se voltaria, os cristãos também se voltariam mais para apoiar os cristãos. É extremamente natural que isto esteja a acontecer nesse sentido. Mas não nos podemos deixar iludir, nem deixar persuadir por manifestações e por líderes que tentam aproveitar este momento histórico em seu favor, porque alguns estão em anos de eleições e precisam do apoio dos líderes religiosos para ganhar as suas eleições, como está a acontecer na Turquia, por exemplo. É incrível que este senhor na Turquia esteja de alguma forma a incentivar o seu povo a odiar o povo de Israel. Eu penso que isto não traz nada positivo a ninguém. E só porque ele pretende mais uma vez ser reeleito, não é razão para de alguma forma trazer mais ódio de uma nação contra outra. Ao fazer isto, ele só demonstra o quanto ele é baixo e o quanto ele não merece estar nesse lugar de poder sobre esse país enorme, extraordinário, que eu amo e que eu tenho muitos amigos aí, que é a Turquia. A Turquia é um país extraordinário, com uma cultura incrível, com tradições lindas. O povo turco é um povo grande, é um povo heroico, é um povo que merece ser mencionado como fazendo parte daquilo que somos enquanto humanidade, extraordinário. Infelizmente, uma grande parte é radicalizada pelo islamismo radical, que de alguma forma não traz nada positivo a ninguém, e de alguma forma este senhor que tenta ganhar as eleições em proveito e em seu benefício e em detrimento de duas nações, pondo uma contra a outra, não é certo. Não é certo. O presidente da Turquia está a usar carne para canhão. Está a usar o benefício desta incrível desgraça que está a acontecer naquela área do mundo em seu benefício, e isso é errado. Isso é errado. E eu volto a dizer, isso é muito errado e não devia-se deixar que as pessoas usassem estas situações a seu benefício ou em benefício de nenhuma causa, a não ser aquela que é defender a vida dos inocentes e de alguma forma conseguir atingir a paz aí. Mas isto, o mundo está de veras dividido por várias razões. Há muitos países que apoiam e votam a favor da Palestina para poder fazer um cessar-fogo, porque precisam do petróleo do Middle East, do petróleo do Médio Oriente. O petróleo, e todos os países que de alguma forma exportam petróleo, a maior parte dos países que fazem parte da OPEC exportam petróleo para o mundo inteiro, são países de origem daquela área do mundo onde uma grande parte da população é muçulmana. E claro, para eles não poderem criar aí hostilidades com esse povo e poder fazer com que tenham energia a mais baixo custo, eles perdem muitas vezes os seus valores morais para venderem a sua alma pelo petróleo. Isto também é errado. É errado que de alguma forma, por medo ou receio de poder haver uma crise petrolífera que possa levar o petróleo a níveis extraordinariamente altos, que eu penso que devia haver uma organização que pudesse liderar este conjunto de países que lideram a energia no mundo, aqueles não fossem de alguma forma influenciados por factores políticos e factores que nada têm a ver com a energia em si mesmo. E é isto que me desgosta, porque eu não creio que devemos basear as nossas decisões em factores económicos ou em factores ideológicos, mas sim em factores humanos. Aí sim deve haver uma razão para nós defendermos, para estarmos a favor ou contra qualquer decisão. Quando os fatores são económicos ou ideológicos e não são única e exclusivamente humanitários, então aí já existe algo que realmente ultrapassa a razão, que pode dar razão a eles tomarem as decisões que tomam. E isso é errado. É errado porque somos humanos
e devemos defender a humanidade enquanto seres humanos, não por interesses ideológicos, políticos, religiosos ou monetários, ou de alguma forma que possam trazer benefícios a nós de alguma maneira. Não. Devemos olhar as coisas cruas e nuas e tomar as decisões de uma forma imparcial. E o que é que eu faria neste momento se isto estivesse a acontecer comigo? E às vezes as pessoas esquecem-se de tomar essa decisão. Mas voltando à frente é o seguinte: isto que está a acontecer entre Israel e Palestina está a ir um pouco longe mais. Penso que o número de vítimas do lado palestiniano está realmente a atingir números que eu penso que são críticos e penso que são desumanos. Penso que Israel devia ter uma atitude mais humana nisto. Estou contra Israel neste ponto. Israel, penso que não devia parar a tentativa de destruir o Hamas, sem dúvida. Estou completamente de acordo que Israel destrua o Hamas e que possa caçar os seus líderes e, de alguma forma, quem traz esta ideologia e esta mentalidade radical para destruir o povo israelita ao seu término. Destruir completamente a organização de uma forma que não fosse possível eles organizarem-se mais. Mas eu penso que o povo palestiniano não tem que pagar um preço tão alto pela destruição de alguém que unicamente os usa como infelizmente os utiliza como base e como proteção para eles mesmos. É triste que isto esteja a acontecer e que de alguma forma ninguém consiga compreender que isto é errado o que está a acontecer dos dois lados. E não podemos continuar a permitir que Israel continue a atacar e a matar civis desta forma. Não creio que seja correto. Penso que Israel tem que ponderar mais a forma com que está a fazer estes ataques. Mas também creio que é preciso acabar com o Hamas e que o mundo inteiro devia lutar juntos para poder terminar com esta organização terrorista que não traz nada de bem a ninguém no mundo inteiro. Inclusive até pode criar hostilidades em muitas partes do mundo através de células que eles têm um pouco pelo mundo inteiro e que podem de alguma forma criar ataques terroristas noutras partes do mundo. Isto não é positivo para ninguém. Nunca está certo estar do lado de uma organização terrorista, de uma organização que utiliza o terror, que utiliza a morte indiscriminada, seja ele de quem for, para conseguir benefícios e fins que de alguma forma não têm sentido nenhum dentro daquilo que é uma sociedade civilizada e desenvolvida. Eu acredito que é preciso haver mais moderação e ponderação nos ataques que Israel está a fazer à Palestina. Penso que esta mortalidade incrível de inocentes está errada. Eu não posso concordar com isso. Mas passando a outro assunto. O Paquistão, que recebeu cerca de 3,7 milhões de refugiados do Afeganistão quando a América saiu daí, né? Um pouco através destas guerrilhas que têm sido entre o Afeganistão e entre a Rússia, o Afeganistão e entre o mundo, ou seja, a América, de alguma forma, desalojaram e criaram 3,7 milhões de refugiados no Paquistão. O Paquistão deu-lhe até o dia 1 de novembro, ou seja, hoje, como data final para eles partirem. Ele não os quer ali mais. O Paquistão está a atravessar uma crise financeira brutal, desumana, incrível, por incrível que pareça, e é um país que eu não compreendo como é que eles continuam a desenvolver armas nucleares e ter um exército estupidamente forte, e a criar guerrilhas e outras coisas mais, a gastar dinheiro brutalmente no seu exército quando estão na miséria. Isto também é errado, não é? O Paquistão devia de olhar um pouco para isso, em vez de dizer que os culpados da crise económica paquistanesa são os refugiados de afegãos que estão a viver no seu território. Não é verdade. Embora não digo que não exista ali talvez nuances e talvez alguma parte de veracidade, que não quer dizer que eles não tenham contribuído para que esta crise se aprofundasse, mas uma grande parte da crise que passa no Paquistão é a falta de capacidade de gerir os seus próprios, o produto interno bruto que eles próprios produzem. Em vez de desenvolverem mais indústrias, desenvolverem mais
capacidade de produção, eles apostam numa indústria militar muito maior e muito mais forte. E isso não pode trazer benefícios ao povo, traz unicamente benefícios aos militares e àqueles que estão no poder. E é isso que tem estado a acontecer. O Paquistão está onde está, derivado às suas próprias decisões, que ele tem tomado no sentido de engrandecer o seu exército, em detrimento da sociedade, em detrimento do povo civil que passa miséria. Enquanto devia fazer investimentos no sector civil para desenvolver as infraestruturas, desenvolver a indústria e o comércio, o que é que eles fazem? Utilizam esse dinheiro que têm ou que ganham de outros países e que recebem de outros países como ajudas ou como empréstimos na sua indústria militar e de alguma forma no seu desenvolvimento do exército e de todos os meios que possam trazer a eles mais poder. Por isso o Paquistão não tem que julgar mal os afeganistanos. Os afeganistanos fugiram da guerra, do terror. Agora queres que eles voltem para lá? É inverno, é em frio, está muito frio no Afeganistão, não há casas, eles são obrigados a viver em tendas em situações horríveis. Isto é uma situação humanitária realmente que devia ser olhada com olhos humanos, não unicamente só com olhos económicos, não. Temos que olhar para ali com um pouco de humanidade. Penso que as Nações Unidas e um pouco o mundo inteiro devia dizer ao Paquistão, não. Está errado. Ele diz que está unicamente a proceder de acordo com as regras que são de alguma forma escritas pela ONU. Não, devemos ser mais humanos. Voltando a outro assunto também da atualidade que é bastante importante. Aqui nos Estados Unidos, o Pentágono deu autorização para a América passar a construir uma das suas armas mais potentes que alguma vez já construiu. É uma arma que será 24 vezes mais potente que aquela que caiu em Hiroshima, nesse dia triste da história. Essa arma que a América está a tentar desenvolver, essa arma nuclear, custará aos bolsos dos americanos a quantia de unicamente 10 mil milhões de dólares cada uma. Essa arma será o B-61-13, que vem substituir o B-61-12, que de alguma forma faz parte do seu arsenal. É uma arma que terá aproximadamente 360 quilotones, com um poder destrutivo horrível e que de alguma forma mais uma vez sairá dos bolsos dos americanos, dos bolsos dos contribuintes, daqueles que pagam as taxas, onde este dinheiro podia ser utilizado em infraestruturas e em outras coisas muito mais importantes que a América precisa do que novas bombas nucleares. Mas enfim, o que está aqui a criar é mais o lançamento de uma corrida ao armamento e na criação de uma guerra fria que está a ficar demasiado quente um pouco pelo mundo inteiro. Se nós olharmos aos conflitos que estão a acontecer no mundo ou às zonas quentes que estão a acontecer, que podem desplotar a qualquer momento conflitos armados e que de alguma forma possam trazer ao mundo algo realmente muito feio. Temos, por exemplo, a Rússia com a Ucrânia. Temos no momento Israel com a Palestina, que pode criar ali um desenvolvimento numa guerra nem só local, mas numa guerra regional na área ali toda, onde pode trazer países como o Egito, como a Jordânia, como o Irão, o Iraque, estes países, a Arábia Saudita inclusive, todos estes países estão super instáveis e o seu povo de maioria muçulmana está de alguma forma a pressionar os governos para que ataquem o país de Israel. E aqui temos que ter em consideração o seguinte: aquele povo é um povo de uma ideologia bastante forte e que tem um grande poder sobre os seus líderes. E os seus líderes cedem facilmente aos seus súbitos, aos seus cidadãos, porque eles também têm a mesma ideologia. Eles também se sentem atacados de alguma forma quando morre um muçulmano e que é morto por um judeu. Ai, Deus do céu,
é o fim do mundo. Podem morrer 10 judeus matados por um muçulmano, isso não é nada, pá. O gajo não estava bem, não é? Mas quando é o contrário, realmente é algo horrível. Não é que eu esteja de acordo com aquilo que está a acontecer, é unicamente que devemos ter a capacidade de olhar para as proporções e olhar para as coisas que estão a acontecer no mundo, não é? De uma forma inteligente, sem partes, unicamente ter a capacidade de analisar isso de uma forma consciente e cientificamente, sem tirar aqui a parte e a doutrina ideológica que faz parte destas religiões que lideram estes povos, não é? Mas uma coisa é certa, e aquilo que está a acontecer aqui é bastante importante. O mundo está de veras como nunca esteve em águas tão quentes. Temos a possibilidade de uma guerra a qualquer momento, sem dúvida, entre a China e Taiwan, que de alguma forma é suportada pela América, pelo Japão, pela Austrália, pela Europa e um pouco pelo mundo inteiro. Temos este conflito israelo-árabe que de alguma forma é uma guerra que está a criar um grande desconforto no povo muçulmano e que de alguma forma pode trazer aqui repercussões maiores que aquelas que por vezes podem anteceder. É preciso ter cuidado com este antissemitismo, porque isto também não é certo. Trazer a destruição total de um povo, de uma nação, de uma religião, de uma filosofia de vida, de ser e estar, também está errado. Devemos respeitar os outros se queremos ser respeitados também. Embora os judeus estejam unicamente entre 15 a 18 milhões de pessoas, não quer dizer que não tenham o seu lugar ao sol. Claro que os 1,8 a 2,2 bilhões de pessoas que fazem parte do islamismo têm muito mais voz, têm uma voz muito mais alta, têm um poder muito maior do que tem unicamente Israel. Unicamente Israel é ainda suportada pela América e por alguns países europeus, porque poucos países no mundo suportam os judeus. E o que é errado? O que é que eles estão a fazer errado? Ao quererem existir e ao quererem de alguma forma ter o seu lugar ao sol também, terem a sua terra e terem um lugar onde eles possam crescer e desenvolver-se sem se sentirem perseguidos e de alguma forma executados como foram durante milénios. Onde é que está a nossa humanidade? Aquilo que aconteceu no dia 7 de outubro com aqueles mais de 1.300 mortos pelo Hamas é apenas uma pequena amostra daquilo que o Hamas quereria fazer a todo o povo de Israel se pudesse. E é sustentado pelo país que é o Irão, e é sustentado por radicalismos que não têm sentido nenhum na cabeça de qualquer pessoa com sentido mínimo do que é ser humanidade, do que é ser humano, do que é ser um ser minimamente social e civilizado. Mas ninguém vê isto. Hoje em dia só se vê, eles estão a matar isto, estão a matar aquilo, eles estão a matar isto, estão a matar aquilo, estão, infelizmente estão. E devemos parar esta matança discriminada e de alguma forma que está a ir longe demais. Principalmente quando metade destes inocentes que estão a ser mortos são crianças. Porque metade da população da Palestina são crianças. Porque não existe ali mão de obra, não existe ali muitas coisas, não existe fábricas, não existe nada. Ali unicamente cria-se crianças. E há ali famílias enormes com muitas crianças e isto acontece brutalmente porque metade da população da Palestina são crianças. É bonito que isso aconteça, é bonito que a vida aconteça aí, mas também é triste que uma organização terrorista esteja utilizada pela Palestina para de alguma forma levar através de uma filosofia a destruição de outro povo. Há aqui muito para falar sobre isto. Isto é um assunto delicado e de alguma forma eu não quero aqui criar suscetibilidades. Eu creio que isto que está a acontecer atualmente, a quantidade de casualidades, de efeitos colaterais, como muitas pessoas lhes chamam, ou seja, de ser humanos mortos inocentemente, não está certo. É preciso parar esta mortandade, é preciso
acabar com esta carnificina que de alguma forma o governo de Israel está a trazer através do seu exército no combate a esta organização terrorista. Penso que isto deve ser feito de uma forma mais humana e de alguma forma de acabar com esta carnificina a torto e a direito como está a acontecer. Isto não é justo, isto não é certo e devemos ter a capacidade de dizer não quando é preciso dizer não. Eu estou com Portugal quando Portugal disse que era necessário um cessar-fogo. Estou com a Áustria, a República Checa, a Hungria e a Croácia quando eles dizem que não deve haver um cessar-fogo. É um pouco, talvez, irónico quando eu digo isto, porque quando estou com duas partes completamente contrárias umas à outra, mas eu acredito no seguinte, que Israel tem que acabar com esta Hamas, sem dúvida, e que não pode haver um cessar-fogo para acabar com esta Hamas, mas também não pode haver esta carnificina que está a acontecer. É preciso parar esta forma de fazer as coisas. Por isso eu não estou nem acordo, nem em desacordo, nem me abstenho, porque abster é o mesmo dizer sim. Países como a Alemanha, a Holanda, a Polónia e a Itália que se absteram nas Nações Unidas contra um cessar-fogo, esses se absteram foi o mesmo dizerem sim, podem continuar. Só não o disseram abertamente, porque de alguma forma não quiseram criar aqui suscetibilidades, principalmente a Alemanha, que foi um país que de alguma forma trouxe a morte a 6 milhões de judeus, através do Holocausto e através do seu líder Hitler e do nazismo. E claro que eles aí sentem-se um pouco na obrigação de terem que defender o povo israelita derivado a tudo aquilo que o povo alemão já fez contra o povo israelita. Foi o povo alemão. Aquelas pessoas todas que morreram não morreram às mãos do Hitler, morreram às mãos de pessoas que recebiam ordens e as executavam, de um líder louco. E eles, através de ter dito sim a uma ordem quando sabiam que era errada, não foram inocentes, certamente. Não quero também aqui criar, nem vir com esta conversa, criar inimigos em parte nenhuma do mundo, mas uma coisa é certa. Temos que ser melhores enquanto humanidade. Isto está a acontecer hoje em dia, não está certo. O mundo inteiro está a entrar em fervura. Em várias partes do mundo existem pontos quentes em que de alguma forma, a qualquer momento, podem surgir guerras que podem se desenvolver a conflitos que podem dar origem à Terceira Guerra Mundial e um holocausto que pode trazer destruição total à humanidade. Temos de ter cuidado com aquilo que suportamos ou sobre as razões que nos dão validade ao suporte das causas que defendemos. Porque por vezes vamos atrás das multidões e unicamente gritamos sim, sim, sim. Às vezes perguntam, está a gritar sim porquê? Nem sabem o porquê. Unicamente são levados pela energia das massas e isso às vezes é errado. E é isso que eu hoje quero pedir a vocês. Tenham a capacidade de sentar um pouco, pensar isto de uma forma humana, porem-se dos dois lados da barricada, do lado do sim, do lado do não, e compreenderem aquilo que está certo ou errado. É fácil dizer que sim, é fácil dizer que não. O que é difícil é sustentar a razão desse sim ou esse não com verdades e factos que de alguma forma deem validade a esse sim e a esse não de uma forma humana. Compreendem aquilo que eu quero dizer? Ok, malta amiga. Hoje já fui um pouco mais nestas conversas com o mundo. Espero ver-vos no próximo episódio. E até lá, um abraço para vocês. Onde quer que estejam, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E até o próximo episódio destas conversas com o mundo.